Ahá! É isso aí, galera. Mais um podcast, episódio 6. É o 6, né? Esse. Número 6. Número 6. Quem diria, já fizemos 6 episódios já desse O podcast mais discreto do mundo. Isso aí meio que virou uma... Não é bordão, como é que a gente fala? Slogan. É o lema. É um lema que ninguém conhece, porque... Exato. Mas a gente já tá avançando aí na divulgação e tal. E a gente abriu uma página no Instagram. Eu tive umas dificuldades para mexer nela, mas pelo que eu entendi agora já tá tudo ok. E a gente vai começar a utilizar ela como os principais aí formas de divulgação, mas a gente vai ampliando. Isso é. Quero ver se eu coloco também os outros episódios lá, né? As fotinhas. É porque, enfim, essa coisa aí da divulgação, de colocar no Spotify, tá meio parada, né? Pois é. E só para não esquecer, né? Se vocês quiserem seguir lá, é @oultimofilme. Isso. O link a gente vai colocar na descrição aí embaixo, se você quiser acessar. E um avisinho rápido é que é meio que uma espécie de mudança assim que a gente vai fazer, né? Porque a gente vai colocar os podcasts normalmente, né? E aí a gente vai colocar alguns vídeos meio que pequenos assim, umas pílulas, né, sobre alguma coisa relacionada a cinema, né? E o último que a gente postou foi o alter ego do Truffaut, né? Que é um videozinho bem curto assim, falando de uns filmes que o Pierre interpreta, né, o mesmo personagem, né? Nos filmes do Truffaut. É o Antoine Doinel, né? Isso. E ficou bem bonito assim o vídeo. Quem quiser dar uma conferida aí, tá no canal. É super curtinho, super tranquilo de ver, tá bem bonito, confiram. Isso. É isso aí, bora começar então, né? E aí, João, qual foi o último filme que você assistiu? Cara, o último filme que eu assisti foi The Terrorizers. Eu já tinha assistido faz Caraca. menos de um mês. Menos de um mês. Aí eu fiquei. O filme mexeu tanto com a minha cabeça. Aquilo. Um pouco ao contrário daquilo que eu falei que eu geralmente faço. Muito dificilmente eu assisto um filme novamente com um período curto de tempo. E eu já até falei, né, da outra vez num outro podcast sobre a experiência de você voltar a ver um filme, ou quando você não vê um filme, ou quando você vê o mesmo filme, só que muito tempo depois. Eu cortei tudo isso e fui ver o filme de novo, porque mexeu muito comigo e eu achei incrível e eu quis trazer aqui também, enfim, falar e tal, mas também já faz acho que um pouquinho mais de uma semana que eu vi o filme. E, cara, é um filme taiwanês de 1986, do Edward Young, um grande cineasta asiático dessa chamada New Wave taiwanês, que é esse nova onda do cinema taiwanês, assim, e foi liderado aí por alguns diretores. Tem um diretor que eu nunca consigo falar o nome dele, por motivos óbvios, né? Hao Xiaoxian, não sei. O Edward Young e entre outros diretores que fizeram bastante filme entre os anos 80, 90 e começo dos anos 2000. E são filmes, cara, interessantíssimos, que eu particularmente até pouco tempo nunca tinha tido um contato direto, já tinha visto uma coisa ou outra, e acho que principalmente nesse último ano, 2020, eu não sei se é porque eu acabei me debruçando a isso, ou naturalmente começou a ter um boom
retornar sobre, falar sobre esses filmes asiáticos dos anos 80, 90, sabe? O cinema de Hong Kong, o cinema taiwanês, enfim, o cinema japonês, também desse período. O cinema japonês já é um pouco mais difundido, a gente fala mais. Mas, enfim, cara, The Terrorizers é um filme que eu não esperava que fosse como ele é, e é uma coisa muito maluca, assim. Eu vi, depois eu venho vendo alguns filmes do Yang e alguns filmes do Hao Xiaoxian. É muito louco o nome dele. Toda vez eu vejo alguém falando de diferente. Cara, Desse... Só cortando assim com você, eu acho que isso daria um tema legal pra um videozinho assim, né? Tipo assim, uma espécie de listinha sobre, sei lá, 5 filmes desse período, né? Porque parecer uma coisa que você falou assim, não é tão difundido assim, né? A gente podia talvez até pensar em fazer, né, um videozinho inspirado nesse filme ou nesses filmes desse diretor. Acho que é uma ideia legal. Cara, adorei. Acho que a gente pode fazer isso e acho que a gente já tem aqui um compromisso de fazer ele para a próxima semana. Só para vocês entenderem, para você que está escutando, a gente, eu e o Igor, a gente combinou de, pelo menos a cada 2 semanas, a gente fazer o podcast, manter a frequência do podcast, e nesse intervalo de 2 semanas, a gente está trazendo esse conteúdo, né? Seja um vídeo, seja uma postagem, seja alguma coisa escrita, é uma pílula sobre uma reflexão, sobre alguma coisa que a gente queira trazer sobre cinema, então... Sim, E sim. aí, comprometo a gente falar sobre o cinema taiwanês, então, né? Sim, bora. E se você que tá ouvindo tiver alguma, sei lá, sugestão de conteúdo, assim, de um tema, um diretor, um formato, você pode indicar aí pra gente aí, que a sua ideia será bem-vinda. Bem-vindo, exatamente. Bom, o filme, ele como eu falei, é de 86, não é um dos primeiros filmes do Edward Young. Edward Young é um diretor taiwanês, porque assim, ele é um diretor taiwanês que na verdade, ele foi um engenheiro, um grande estudante de engenharia, foi para os Estados Unidos, viveu lá e trabalhou pelos Estados Unidos. Depois acho que ele voltou para Taiwan e começou a se dedicar mais à indústria do cinema e junto ali. Sempre tem um movimento, né? Sempre tem uma galerinha que começa a fazer filmes e naturalmente cria-se algo bem forte, bem próximo, assim, que dialoga. E o Edward Young é uma dessas pessoas. Eu já tinha visto outros filmes com esse outro diretor que eu já tinha comentado, e com o Yang eu comecei a ver mais recentemente, eu não vi todos ainda, e o que eu tô vendo, e cada filme que eu vejo eu fico absolutamente chocado com o quão modernos são os filmes, assim, por mais que eles já não sejam exatamente desse nosso momento, assim, mas o quão moderno, quanto a ideia de teia de relações, de uma sociedade que vive aí em meio a um mundo muito capitalista, a ansiedade, os amores, as fragmentações das relações familiares, os desejos e os tipos de relações durante a vida, né? Tem um outro filme dele que chama As Coisas Mais Simples da Vida, alguma coisa assim. E aí é uma historinha com três amores, assim, um amor infantil, um amor adulto e um amor já mais maduro, assim. E é muito interessante, assim, como ele constrói com muita sensibilidade, com muita verdade, sabe? E o que é mais interessante, além de tudo isso, a gente tem pensando, quando a gente fala dessas coisas, a gente sempre pensa em subtexto, em roteiro, em criação de personagem, mas é incrível a estética do filme. A estética, ela casa muito bem, ela conversa muito bem com o seu tempo, né? E só puxando para falar obviamente, sobre The Terrorizers, que é o que eu vim trazer. O The Terrorizers não sei se exatamente ele tem uma tradução em português
específico, não sei se ele teve um lançamento no Brasil específico, seria Os Terroristas, né? O filme começa com mostrando uma pequena, sabe, uma espécie de Coab, condomínios assim, mais simples, em uma região mais periférica de Taiwan, e a gente ouve alguns tiros, a gente vê um cara deitado no chão, assim, aparentemente morto, levou algum tiro, caiu, não sei, alguma coisa aconteceu, e a gente ouve um barulho de sirene chegando, aí vem a polícia, e aí tem aparentemente uma troca de tiros, que eles estão tentando pegar alguém que está na Coab, né, nessa moradia, nesses pequenos prédios, e eu não sei, isso acho que também não fica claro no filme, não sei se é exatamente um traficante, um bandido, enfim, um criminoso que eles estão tentando ir atrás. Eu não sei se essa pessoa que estava no chão morta, se era um policial, enfim, eu não me recordo agora. Enfim, aí eles têm, esse rapaz tenta fugir, e assim, esse movimento, né, de tiro, troca de tiro, sirene e tal, desperta a atenção de um cara que mora ali perto, que é o fotógrafo, né? E ele vai, e aparentemente ele não é um fotógrafo profissional, né? Apesar dele ter todo um equipamento muito profissional, eu não sei e ele também não é um repórter, isso não fica muito claro, na verdade. Talvez ele seja, enfim. E aí ele vai atrás, é um rapaz bem jovem, ele desce e vai atrás desse barulho da sirene para ver o que está acontecendo, e ele chega no local do crime tão mais próximo quanto a própria polícia, e aí ele consegue flagrar perfeitamente a fuga do ladrão e da acompanhante dele, que é uma moça muito jovem. O ladrão foge, ele pula da janela e ela pula também. Quando ele pula da janela, os policiais pegam ele e prendem ele na hora, só que a garota eles não veem, e quem vê é só o fotógrafo que vê a garota. E a garota foge e ele tira várias fotos dessa garota, sabe? Ele não vai atrás, ele não fala nada, ele faz um serviço exatamente de flagrando o crime, mas ele não participa ou não vai atrás diretamente. Depois ele começa a seguir ela e tal. A menina aparentemente quebra o pé com o pulo, foi um pulo gigantesco, ela também fica se escorando, enfim. Ela tenta fugir até onde ela consegue, mas acho que ela fica meio tonta, meio... não consegue mais andar, enfim, e aí ela cai no meio da rua e ela é salva. Quando ela cai no meio da rua, na frente dela, não participa diretamente, mas só passa um carro na frente dela, que é um dos outros personagens do filme, que é um doutor, é um médico. E, enfim, a ideia do filme é uma teia de relações bem complexa, assim, né? Tem esse personagem do fotógrafo que ele mora com a namorada dele, e enfim, eles têm lá um relacionamento razoavelmente estável, mas eles são muito jovens. Tem essa garota ela é meio, ela é uma delinquente juvenil, anda ali entre pequenos golpes para seguir, e é uma pessoa que meio que não precisa exatamente, porque ela tem lá a mãe dela, que a mãe dela também ela não, pelo que eu entendi, ela também não tem a figura paterna, mas a mãe dela tem lá os problemas dela, tem uma relação complicada entre as duas, e tem esse personagem do carro que eu falei que é um doutor, que ele mora com a esposa dele, eles têm uma vida já mais estabelecida, a esposa dele é uma escritora, né, ela abandonou o emprego há alguns anos para tentar ser escritora, e aí a gente vai tentando entender o que está acontecendo nesse universo e nessa trama entre pessoas. Tem a figura do policial também, o policial que vai e prende esse cara, que ele é amigo do doutor. No final das contas, é muito novelesco a trama, no sentido de como cada um influencia e eles vão se encontrando no meio da cidade.
Mas a grande temática do filme, obviamente, são as relações e como essas relações elas vão se dando na cidade, uma cidade... Porque, assim, Taiwan é um país independente da China, né? Ele era um país que fazia parte, é um estado insular, ou seja, ele é uma ilha do lado da China, fazia parte da República da China. Eu já ouvi falar disso já, dessa história. Então, ele fazia parte da República da China, ele se tornou independente. Eu acho que os Estados Unidos teve um apoio muito grande com isso. Eu não sei exatamente qual que é a trama geopolítica aí atrás, mas eu sei que Taiwan ele é independente da República da China e ele tem uma influência muito grande ocidental, sabe? Ele tem lá suas características da Ásia e raízes tragadas da cultura chinesa e tudo mais, mas é um estado capitalista, sabe? Tem um modelo, um regime totalmente diferente do que é a China até hoje mesmo, né? Um pouco menos, enfim, mas pelo menos naquele tempo. Então você vê muito americanização, né? Entendi. Eu lembro que eu assisti o comecinho de um filme, né, desse mesmo diretor, acho que era eu não sei o que é History, eu acho. Story. Isso. Aí no começo a moça tava falando, porque eu acho que eu vou nos Estados Unidos, ou ela tava voltando, enfim. Isso. Uma coisa tipo assim, de Estados Unidos, de inglês, né? Aí Perfeito. Eu nem me toquei assim nessa questão de geopolítica, assim, mas Tem essa trama aí. O Taipei Story, acho que ele explica e... Não explica, mas ele deixa mais claro essa questão dessa ligação com... Porque, assim, nos Estados Unidos tem uma colônia muito grande de asiáticos, né? Sempre tem. E de vários lugares dentro da China, Taiwan, Tailândia, Japão, enfim, eles têm vários grupos assim de imigrantes, né, da Ásia. Taiwan, acho que se eu não me engano é um dos principais, não sei se é um dos principais, mas tem bastante gente. Acho que no Taipei Story a história se desenvolve um pouco com isso por pano de trás. Eles tentam se mudar para os Estados Unidos, eles não conseguem, enfim. E aí o que acontece basicamente é que essa menina ela vai para o hospital, a mãe dela vai buscar ela e ela fica presa em casa. Enquanto isso, a gente vai conhecendo a relação entre marido e mulher desse doutor e dessa escritora. Essa escritora está em crise, sabe? Porque assim, ela abandonou o trabalho há alguns anos, e ela começou a escrever. E o problema é que ela não consegue achar saídas assim para terminar a história dela. E se eu não me engano, ela está participando de algum concurso literário, sabe? Que vai promover o livro dela, alguma coisa assim. E ela tem um prazo ali para terminar e ela não consegue, ela está sentindo um bloqueio fortíssimo. E ela escreve muito à base das relações e dos relacionamentos que ela teve, sabe? E isso é uma parte importante e quase fundamental do filme, na verdade, porque essa escritora, ela até um papo engraçado do que a gente conversou quando a gente estava fazendo o vídeo do alter ego do Truffaut, que eu comentei brevemente que tem acho que não sei se é no Amor, acho que é no Domicílio Conjugal, que ela dá uma bronca assim no personagem do Antoine, falando, eu não sei se é ele que dá nela ou ela que dá nele, falando de ser escritor, né, que é um escritor que escreve as suas próprias lembranças e tal, ou um artista que faz isso, ele não é um artista de verdade, né? Um artista de verdade, ele imprime uma obra vazia, assim, né? Não com base em relações. E é um pouco dessa figura, não que eu concorde com isso, mas me lembra um pouco dessa figura da esposa dele, que ela meio que precisa de alguma coisa na vida dela para que ela consiga escrever, sabe? E o marido dela,
que é esse doutor, ele trabalha num laboratório, numa empresa, eu não entendi se é exatamente um laboratório, eu sei que tem alguma coisa a ver com medicina, enfim, e dentro desse ambiente de trabalho dele, o diretor do lugar, ou do departamento, falece, e eles entram ali num momento em que precisa ter uma troca do diretor e tal, e ele se apresenta como um dos responsáveis, e o que acontece é que tem um pedido de culpa aí, muito grande, porque assim, quando o diretor falece, ele chega para o chefe, o grande chefe do departamento, laboratório desse hospital, sei lá, e fala, olha, agora que ele faleceu, eu me sinto no dever de falar uma coisa. Ele não tem culpa naquele processo o diretor que faleceu, ele não tem culpa naquele processo de escândalo que aconteceu aqui na empresa, né? Entendi, teve alguma questão aí, algum escândalo de desvio de dinheiro, alguma coisa assim, que favoreceu tal, e esse cara meio que levou a culpa. E ele fala assim, me sinto no dever de falar que não foi ele, eu deveria ter falado na época, mas não foi ele, acho que ele não merece morrer com essa culpa, né? E aí ele fala, na verdade foi tal pessoa que fez isso, que é um próprio amigo dele. E de verdade eu não lembro se ele fala isso com o objetivo só de pegar a cadeira de diretor, porque é o sonho dele, é a grande vontade dele, é o grande desejo dele como profissional, é se tornar diretor, e ele ferra o amigo dele, culpando o amigo dele para conseguir essa cadeira, ou ele simplesmente conta a verdade, a gente sabe que isso não é verdade, eu não sei se é ele mesmo que é o grande culpado, isso também não fica muito claro, mas a gente sente que ele faz isso com uma certa culpa, ele diz isso, aparentemente com um tom de mentira, mas ele fica ele se sente meio culpado em fazer isso, e também prejudicar esse amigo dele, e depois o amigo dele acaba sendo prejudicado de verdade, e ele fica, mas eu não tenho nada a ver com isso, por que estão achando que fui eu, tal, que não sei o que, pô, só eu, você e o cara sabia, o cara morreu, agora eles estão me culpando, não, como que eles conseguem, tal, quando acontece essa cena, ele fica muito mal, por exemplo. Enfim, então tem esse diretor que ele está preocupado com o ambiente de trabalho dele, e esse diretor, esse cara que trabalha no hospital, esse doutor, e ele está preocupado com a profissão dele, com a vida dele. Tem a esposa dele que ela está em crise com a escrita, e como eu te disse, a escrita dela é muito envolvida com as questões dela de lembrança. E o último livro que ela escreveu, um livro de contos, ela fala sobre um amor que ela teve no passado, que é uma pessoa que ela ainda tem contato, que ela tem um vínculo muito forte, que foi chefe dela no último emprego. E ela era apaixonada, tipo, é o grande amor da vida dela. No final das contas, ele é o grande amor da vida dela. Mas que, enfim... Escreveu um livro, isso. E ela escreveu no livro passado e ele leu. Então, no momento, ela vai conversar com ele oferece emprego de novo para ela, e ela fala que ela tá mal, e eles têm uma conversa bem íntima, no sentido de, poxa, eu sei que você escreveu aquilo para mim, não tem como eu não imaginar que você não escreveu aquilo para mim. E eu não sabia como isso tinha te afetado tão mal, e nesse momento de fragilidade dela, ela se abre de novo para ele, e eles começam a ter uma conexão novamente muito forte, sabe? Ele também acho que já está divorciado e tal, mas eles começam a ter um caso, né? Enfim, e o marido dela, o doutor, ele não lê as coisas que ela escreve, ele não se interessa pelas coisas que ela escreve, que ela faz, assim. Então tem uma questão de uma relação que é muito estável entre eles, mas é muito frágil em outras pontas, né? E isso vai mexendo com ela, assim, bastante. Ela vai entrando, ela fica com bastante ansiedade, ela vai ficando em parafuso.
Aí tem esse fotógrafo que tira foto dessa menina, ele leva para casa essa foto, aí ele briga com a namorada, porque a namorada briga com ele, termina com ele, porque ela acha ruim as fotos da garota, e de fato ele fica fascinado com a menina e tal, ela é uma delinquente, mas ela é muito charmosa, ela é muito jovem, assim, então ela tem uma questão de, ela faz uma figura, assim, muito de perdição, sabe, de pecado, assim, de certa forma, e aí ela tem essa relação complicada com a mãe dela, quer dizer, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né, tem o chefe de polícia que é um amigo desse doutor e que tá tentando investigar as coisas lá, mas ele é um cara mais tranquilão, mais bem resolvido com as coisas, mas depois vão conflitando. E, enfim, à medida que o filme vai se tornando complexo e vai se tornando cada vez mais fechado, ou seja, quando as histórias elas vão começando a se costurar entre si, e cada ação vai, digamos assim, vai colocando um muito próximo do outro, mesmo que eles não saibam quem eles, onde eles são, isso fica muito, muito, muito complexo. Por exemplo, aquele apartamento que eu falei que no começo do filme eles fogem lá na Coab, o cara, o fotógrafo, quando ele briga com a namorada, ele decide alugar aquele apartamento, sabe? Aí, em um momento em que a menina, que eu falei que a mãe dela, depois que pega ela no hospital, que ela quebrou o pé e prende a menina por vários dias, a menina, ela consegue fugir e decide ir pro apartamento, eles se encontram, passam um tempo junto, depois ela foge, rouba ele, ela quase rouba ele, enfim, depois ela vai pra rua, ela começa a fazer uns golpes, ela, tipo, pega uns caras, assim, que acham que ela é prostituta, e na verdade ela rouba eles, tipo, ela combina lá com outro cara, então ela é bem delinquente, assim. E em um certo momento, a grande virada do filme, talvez, do plot, por mais que não tenha esse desenho americanizado desse storytelling americano, é um momento em que ela tá na casa dela, ela não pode sair, essa delinquente, e ela começa a procurar no guia telefônico números aleatórios para ficar passando trote. Ela ficou o dia inteiro passando trote para as pessoas, né? E aí ela liga para a mulher, para a escritora lá, né? A menina atende e ela fala que quer falar, porque assim, como ela vê o nome do guia, ela vê o nome do cara, e ela vê que uma menina atende, ela fala, não, quero falar com ele, porque não sei o quê, porque eu não consigo esconder mais e tal. Enfim, ela brinca fingindo como se ele estivesse tendo um caso, sabe? Como se ela fosse... se ela fosse uma... Oi? Não, como se ela fosse amante dele. Isso, perfeito, como se ela fosse amante dela, falou, não, eu quero conversar com você, porque isso aconteceu e tal, e ela combina, aí ela pede pra a moça ir no endereço lá onde o cara tá morando no apartamento, ele abre a porta e não entende o que tá acontecendo. E ela vai lá? Ela vai lá, tipo, ela toca lá, ele atende, ela se assusta e vai embora, assim. Tem várias cenas memoráveis no filme, assim. E aí essa moça, a escritora, ela fica muito mexida com essa situação e é meio que, digamos assim, o grande... não muda a vida dela, porque ela já estava em crise, ela já estava tendo um caso e tudo mais, mas é o grande empurrão para ela, sabe? Ela decide sumir. Ela absolutamente decide sumir. Ela pega as coisas dela e viaja, ela some para tentar terminar também de escrever, né? Porque isso também se torna digamos assim, o clique criativo que ela precisava. Lembra o que eu falei? Ela precisa muito dessas ações da sociedade, das coisas na vida dela, para ela continuar a escrever. E aí essa é, digamos, a grande força dela. Falou, então tá acontecendo esse drama comigo, eu vou usar isso ao meu favor, e aí ela some. E aí eu não sei se ela fica um tempo lá com o cara lá, ou, enfim, de fato ela some alguns dias. Aí o marido fica preocupado, ele chama o policial, começa a investigar, vai ali, vai aqui. Aí ele começa a olhar para dentro e se preocupar menos com o trabalho, sabe?
E aí ele se vê em crise, porque ele fala, poxa, eu não estava prestando atenção nisso, tal, e não sei o quê. E aí ela volta, mas eles terminam. Tipo, de fato, eles terminam e eles querem se divorciar e ele não entende, enfim. E ele vai entrando em crise, sabe? As coisas não vão dando certo, a questão no departamento dele tentar se tornar chefe não dá, enfim, e aí vai para um grande final, que é um dos finais mais uau! E aí depois ele encontra a menina lá, delinquente, que não sei o quê, depois a mulher descobre que foi um trote, que não tinha nada a ver com isso, tal. Mas a obra que ela escreve, que tem a ver com isso, que na verdade é o final do filme, e ao mesmo tempo não é o final do filme, é muito delicado e chocante, assim. Então o filme ele vai se desenhando com uma melancolia, com vários subtextos, assim, e com uma delicadeza que é muito maluco, assim, Igor, no sentido de que é uma história que tem mais de 30 anos, né? 34 anos, 1986, muito moderna. E ela é muito moderna, assim, em muitos sentidos, mas muitos sentidos. No sentido de que a gente que mora aqui em São Paulo e que vive essa história, e como a história vai acontecendo, como a cidade ela é importante para o que vai acontecendo, ou seja, o centro, a periferia, a polícia, a empresa, os trabalhos, a televisão, como as coisas vão se movendo, é muito universal, sabe? E por isso que é um pouco curioso, porque assim, como Taiwan é justamente um país que ele tem uma forte influência ocidental e americana, e a nossa é muito parecida com isso, e em vários outros lugares é muito parecido, o filme se torna muito universal em tudo que faz, em tudo que acontece, sabe? A questão dos relacionamentos, a questão lá do fotógrafo que separa da namorada e fica lá morando sozinho, depois ele volta, e na verdade, e também ele é um burguesinho e tal, porque os pais dele pagam tudo para ele não faz nada, por isso que eu falei que ele não tem exatamente uma profissão, ele só gosta, ele tem amor pela fotografia e tal, e não sei o quê, e é isso, mas ele não faz nada da vida, e aí depois ele volta com a namorada, e aí a grande questão, né, ele lê o livro, quando a mulher publica, ela consegue ganhar o prêmio literário, e aí isso impacta todo mundo, porque impacta a relação dela, impacta o final do filme, impacta que o marido, ele se obriga a ler o que ela escreveu e entender o que está acontecendo, impacta que ele lê, esse fotógrafo lê, e ele viu tudo, ele sabe absolutamente tudo o que aconteceu. Que a menina que passou o trote, que na verdade foi isso, que foi aquilo, e ele se sente na obrigação de resolver a situação, mas a situação já não está resolvida, porque o casal que já não estava bem, enfim, é muito maluco, assim, e é muito complexo, e é muito universal, sabe, é complexo no sentido de que tá muita coisa próxima à outra, tá muita coisa envolvida com a outra, mas não necessariamente... Vai afetando, né? Uma coisa que... É uma coisa que é meio que mal entendido, né? Que você tá falando. Exato. Coisa que é mal entendido, que assim, tipo assim, que tem uma consequência muito, quer dizer, fatal entre aspas, né? Mas uma consequência importante, assim, né? Exatamente, ela vai tendo consequências importantíssimas até o final, que ela, de fato, ela tem uma consequência fatal, assim, no final do filme, que é o grande ponto do filme, e é muito, cara, é muito incrível como a estética do filme constrói isso com a cidade, constrói isso com os diálogos, constrói isso com a música, é muito integrado tudo isso que tá, sabe, e é incrível, assim, a estética do filme, se você vê o filme sem ver os diálogos, se você não... Mandarim, poxa, a gente não... Pouquíssimas pessoas falam mandarim, a gente não fala mandarim. Se a gente visse o filme sem legenda, sem nada, a gente entenderia perfeitamente o que estava acontecendo. Justamente porque tem uma semelhança muito grande.
E tem cenas icônicas, assim, tem uma cena maravilhosa logo no começo do filme, que é a do Smoke Gets in Your Eyes, que é a música do The Platters, que é uma cena em que a menina tá presa na casa dela, com a mãe dela põe o disco pra tocar, e depois, acho que eu já até te mandei essa cena. E aí, em seguida, mostra o casal lá brigando, o fotógrafo brigando com... Eles quebram E as é lindo. coisas no chão. Oi? É aquela cena lá que ela joga no chão as coisas, os filmes, aí tem a... assim. E é lindo. E é linda essa cena porque ela é muito parecida com o começo do filme, né? O final dessa cena, o cara, ela vira de costas e ele sumiu e ele pulou pela janela. E exatamente quando a menina pulou pela janela no começo do filme, quando eles se conhecem e tal. E, cara, é maravilhoso, assim. Eu fiquei impressionadíssimo, mexeu muito comigo. E aí eu fiquei, meu Deus, como as pessoas não conhecem esse filme, como as pessoas não viram esse tipo, como eu nunca ouvi ninguém falar. Não que eu não vi, justamente porque eu fui ver só porque eu tô ouvindo, mas como, digamos assim, amplamente isso não é conhecido, sabe? E E o nome eu, do filme assim, é... impactado. Como é que é o nome do filme mesmo? The Terrorizers. Cara, como é que escreve isso? Eu Como é que vou aqui, só pra The eu Terror... pesquisar. Para você que tá vendo aí, ouvindo aí, escutando, ó, já tá no nome do filme, no subtítulo, mas é assim que escreve, Igor. Esse filme aqui acho que eu já coloquei na minha lista já pra ver. Das vezes Cara, é muito bonito. que você tinha comentado. Tem umas influências, umas referências, sabe? Tem referência a Antonioni, né? Tipo, depois daquele beijo, né? Blow Up, exatamente o do Antonioni lá, que é um fotógrafo, né? Que flagra uma cena de crime e uma história se desenvolve sobre isso, né? E é muito parecido nesse sentido. Umas influências, assim, cara, é muito fantástico, é muito fantástico. Eu fiquei absurdamente apaixonado no filme e tem me impactado bastante, assim, eu sempre tô vindo, tô procurando, tô lendo, porque e pelo que eu entendi, pelas coisas que eu li por aí, eu também não fui a fundo, não sou especialista, é, e mesmo que fosse, eu sei que é um assunto muito maior. O filme tem muita camada, sabe? Ele fala, pelo que eu entendi, ele tem subtramas, ele fala muito sobre a sociedade taiwanesa da época, e as sociedades em geral naquele tempo, sabe? Então ela tem uma força muito além do que está apresentando. Pelo que eu entendi, até os personagens eles são representativos sobre a juventude, sobre as relações, sobre o trabalho, enfim, tem uma força nesse sentido. E é isso. O filme que eu vi foi The Terrorizers. Cara, da hora esse filme aí. Cada vez que você comenta, fala, não assisti, achei da hora, eu, eu fico meio interessado, assim. Agora que você deu uma explicada maior, assim, fiquei com mais vontade de assistir. E, Sim, né? em algum momento eu vou ver. Eu sempre enrolo pra ver alguns filmes, mas em algum momento eu vou ver. Não, a ideia é isso mesmo, fazer um exercício de sugestivo para que as pessoas possam acompanhar, mas também, né, de conversar sobre isso. Mas e aí, Igão? Qual foi o seu último filme? Então, João, o último filme que eu vi foi Problemas com a Natureza. É um filme de. Que filme é? É um filme de 2020, é novo esse filme, hein? Eu Caramba. vi ele na mostra, né? Na mostra de São Paulo, que tá rolando, nem Uhum. sei se acabou. É um filme dirigido pelo Ilum Jacob. Eu acho que é o primeiro filme dele que ele faz, assim. Tanto dele quanto acho que do ator. Acho que ele só fez 2 filmes, um filme, acho que só. Então meio que é um filme novo e uma equipe nova, assim, né? O ator principal, né? O Anthony Langdon, né? E assim, é um filme bem interessante porque ele é bem diferente, assim. Eu nunca tinha visto, acho que um filme desse jeito, né? Assim, a história, ela meio que como posso dizer que ela se passa no ano, acho que de 1800 e alguma coisa.
E o personagem principal, né, ele é o filósofo Edmund Burke, saca? É tipo assim, é um filósofo Burke. que existiu mesmo de verdade, só que assim, no filme, eu acredito que não tem nada a ver, assim, o filme meio que toma uma liberdade bem, meio que absurda, assim, pra falar do personagem, então acho que o cara nem chegou a pesquisar, tipo assim, ele pesquisou um pouquinho ali, mas, enfim, a ideia do filme é outra coisa, não tem muito a ver com esse filósofo, acho que ele quis pegar mais questão do contexto, assim, né. E aí você tem esse filósofo, né, que é o Edmund Burke, que é um cara, enfim, super privilegiado, de família que tem fazenda de escravos, enfim. Que era essa galera que era, né, porque os estudiosos antigamente eles eram bem ricos, assim, né, era uma profissão que não era qualquer um que fazia, né. E aí o que acontece? Ele meio que dá uma espécie de crise nele, né, e aí ele decide ir pra França, né, para visitar o Alpes, né, que é tipo uma região lá da França, que tem umas montanhas, né, enfim. E, e aí ele decide ir para esse lugar para ele encontrar o sublime, né, que ele fala, para ele ter uma experiência com o sublime, né, que aí ele passa o filme todo falando, porque o sublime é isso, é essa coisa que eu vou encontrar e vai me deixar extasiado, né, e aí ele fica lendo um livro, acho que é um livro até do Burke mesmo, é alguma coisa do sublime, sei lá o que. Aí ele fica falando, porque as cores dependem da luz, não sei o que. Ele fica falando, sabe, umas coisas meio que filosóficas do livro dele, né? E aí. Sim. É a experiência estética do sublime, né? Isso. Acho que deve ser esse livro mesmo. E aí com ele. Não. Foi só um conceito, não foi nome de livro, não. Não, mas eu acho que o livro, tipo assim, ele tem alguma coisa assim mesmo. Ele é bem. É quase isso, mais ou menos, o nome do livro. Entendi. E aí com ele leva uma empregada, uma criada, alguém ali que vai, tipo assim, meio que ajudar ele, né? O nome dela é Awak, eu não sei como é que pronuncia esse nome, acho que é assim. E ela é interpretada pela Natália Azevedo. É um nome até BR, mas ela não é brasileira, né? BR é ótimo. E assim, E aí o primeiro ponto interessante, né, essa questão do personagem real x o fictício, né, que a gente assiste, né? Porque assim, em um primeiro momento a gente vê e fala, cara, obviamente o cara não era assim na vida real, né? Só que tem um ponto assim que você pensa, cara, talvez ele seja um pouco assim, né? Não tão assim, mas um pouco assim. Né, eu vou dar uma explicadinha assim por quê, né? Parece que esse filósofo, acho que ele foi super importante, super influente da época, assim, eu não tenho tanto conhecimento assim, né? Mas ele tem, tipo assim, estátua nos Estados Unidos em homenagem a ele, sabe? Tipo, um cara bem nobre, assim, importante e tal, né? Sim. E aí no filme ele é retratado de uma maneira bem extravagante, eu poderia dizer, né? Bem excêntrica, assim, né? Ele é meio que um cara mimado, é um cara que assim, é a empregada que veste ele, né? Ele tem um sininho, ele pega, balança o sininho, aí ela acorda e ele, enfim, faz tudo pra ele meio que trata ela mal, sabe? Tipo assim, meio que com eu sou o senhor, você é a serva, você tem que fazer isso, sabe? E você olha e fala, cara, que cara idiota, que cara, enfim, você não consegue sentir uma empatia por ele, né? Sim. E aí tem essa questão, assim, é um personagem fictício, mas aí você pensa, cara, um cara dessa época, né, que tem todos esses privilégios, acho que ele devia ser meio babaca, assim, né? Então ele quebra um pouco essa questão de, nossa, essa imagem é importante, essa imagem nobre desse homem inteligente, aí você começa a refletir, cara, eu acho que a galera dessa época devia ser meio assim, os caras que era dono de fazenda, essas coisas, né? E aí tem um elemento do filme, assim, que é bem presente, que é o humor, só que é um humor meio que muito sutil, assim, né? E ele acontece, assim, por dois pontos principais, né? Porque, assim, geralmente em filmes de época, que você vai fazer um filme de um músico famoso, que é lá, um músico que faz música erudita, essas coisas, tem sempre uma questão de você mostrar uma certa
grandeza com a câmera, né? Você deixa a câmera sempre estática, com algum plano que favorece a pessoa. E aqui a câmera meio que fica se mexendo, né? Meio que como câmera na mão. E aí dá a impressão que é tipo como se fosse um documentário, saca? Como se fosse meio que enfim, uma série do The Office, sabe? Modern Family, né? Sim. E aí fica se mexendo assim, fica uma coisa meio não tão importante assim, né? E aí parece que tem alguém ali filmando, né? Tem alguns jump cuts também, né? Que aí meio que tira uma espécie de grandiosidade assim do filme, né? E aí tem o ponto principal do humor, que é a atuação, né, do cara. Porque ele parece, tipo assim, se eu for comparar, né, ele meio que parece um pouco Jack Sparrow, assim, né, que ele é bem excêntrico, assim, ele faz várias coisas corporais, assim, que são bem engraçadas, né. O jeito que ele é meio dependente da empregada dele, né, que ele tem uma cena que, assim, ele acorda primeiro que ela, né, aí ele não consegue contar ela, porque eles estão na floresta lá, e ele fica esperando ela, ele fica... Cadê essa menina? Ele fica tocando sininho e fica esperando ela e ela não vem. Ele fica, nossa, eu tô muito irritado. Aí ele começa, sei lá, ficar meio que irritado com ela e tal. E aí é um filme que tem esse humor bem. Não é que é sutil, mas é meio que diferente, assim, sabe? Você olha, você dá risada e fala, caraca, eu meio que achei essa cena engraçada, mas não é nada escrachado, assim, né? É um humor bem sutil, assim, né? Esse filme é da onde? Cara, eu não sei se esse filme é inglês ou ele é americano, eu não sei. Mas ele é falado em inglês por conta do... Mas aí, tipo assim, eles têm sotaque, né? Então, não Sim. sei, assim, que se... Ah, tô lendo aqui, o diretor é dinamarquês, mas acho que a produção é dinamarquesa do filme. Mas deve ser mais feito em inglês mesmo. Legal, pode continuar, desculpa. Não, pô, é interessante. Eu também fiquei me perguntando, assim, que país que era, mas eu não cheguei a pesquisar, assim, né? E aí, enfim, tem essa dinâmica, né, entre esse personagem principal e meio que a serva dele, né? Que ele fica meio que destratando ela, enfim. Já tem uma cena que eles chegam numa casinha lá, né? E aí só tem um quarto, né? E é um quarto muito ruim, né? Aí ele tá escrevendo e ela tá limpando. Aí ele pega e fala assim, ó, você tá me incomodando, cara. Você tem que sair daqui, né? Você tem que ir pra fora. Aí ela sai pra fora e ela dorme, tipo assim, meio que no mato, e ele dorme lá dentro, tipo, do quartinho. Ela fica lá fora, né? Ele trata ela super mal, né? Nossa, babaca. E aí eu fiquei pensando, caraca, por que eu tô vendo isso, né? Tipo assim, por que o diretor tá mostrando ele meio que tratando ela desse jeito? Caraca, é meio foda ver isso, né? Só que aí, no decorrer do filme, eu fui entendendo o porquê, né? Porque, assim, ele tem esse objetivo, né, de alcançar esse conceito sublime, né? E fica até esquisito porque, assim, ele meio que tem um jeito dele muito mesquinho, muito esquisito, muito rude, e ao mesmo tempo ele fica falando dessas coisas nobres, né? Tipo, filosofia, sublime, né? E aí fica meio como se ele fosse hipócrita, né? Entendi. E aí ele tá, Legal isso. ele tá indo pro Alpes, né? Lá ele meio que tem que passar por mato, subir montanha. E ele meio ranzinho, ele não gosta da natureza. Ele fica com raiva, né? Tanto é que, tipo assim, o nome do filme é Problemas com a Natureza, porque ele fala isso. Ele fala, nossa, o problema com a natureza é que ela é muito insistente, ela fica, né? Ela cresce árvore, cresce mato, essas coisas eu não gosto muito, né? E aí ele vai indo e fica se incomodando, né? Porque tem árvore, não gosta de mato, e aí tem os animais, não gosto, né? Então ele não consegue ter uma relação com a natureza, né? Porque ele é meio, enfim, ele tem uma posição de conquistar a natureza, sabe? Tipo assim, eu sou o mestre e meio que a natureza tem que me servir, assim, né? Uhum. E aí tem a serva que em vários momentos do filme ela consegue ter uma relação com a natureza, não é? Então você tem aquela cena lá que ele acorda primeiro e fica esperando ela, né? Aí ela tá num rio tomando um banho, porque ela tá lá sentada olhando no rio, né? Ela vai, tira a roupa, toma banho, né? E aí tem uma cena que ela tá andando sozinha, ela vê meio que um cervo, ela olha o cervo e o cervo fica olhando pra ela, e ela fica meio que
encantada com o cervo, aí ele vai se aproximando, né? Então tem vários momentos ali que ela Caramba, mano, que ela consegue bonito. ter uma relação com a natureza, né? Tem até uma cena que é bem, tipo assim, que é bem engraçada, né? Que ele... Isso é quase pro final do filme, né? Que ele fica com um pouco de ciúmes, um pouco de inveja disso, né? Que ele vê que ela consegue se conectar com a natureza e ele não, né? E aí ele fala assim, olha, eu acho que para eu conseguir encontrar o sublime, eu tenho que ir sozinho, né? Então você meio que vai um pouquinho atrás, bem atrás assim, aí se eu precisar de você, eu te chamo. Aí ele manda ela embora e ela fica um pouco distante. Babaca. Aí fica de noite, aí ele vai atrás dela, né, assim. Não, aí fica de noite, acho que ele escuta um barulho. Aí ele vai olhar, e ela tá num lugar assim meio que distante, ela tá ali meio deitada numas rochas com musgo e tal. Aí ela tá lá meio que acariciando o musgo, né, ali, aí ela vai e começa a meio que se sentir confortável pra ela se masturbar ali, né. Aí ele olha aquilo e aí ele volta, ele meio que se assusta um pouco, né. Aí ele pega um Entendi. musgo e fica meio que mexendo pra ver o que é, pra ver tipo, cara, o que é isso, né. Aí ele não consegue sentir nada, ele não consegue sentir o que ela tá sentindo, né. Ele fala: "Cara", e é meio um pouco patético, assim, porque ele tenta reproduzir a ação e não consegue ter o que ela tem, né. E aí, né, tipo assim, o filme vai indo, eles vão subindo cada vez mais no Alpes, né. E aí ele vai ficando um pouco meio que maluco, assim, né, porque ele não consegue, né, ter, ter contato com a natureza. E aí meio que a maneira como ele trata essa empregada é a maneira como ele trata a natureza, né, porque por mais que tenha, tipo assim, tem cenas em que o ambiente ali oferece meio que uma relação para ele, mas ele meio que não se afasta disso, né. Então, por exemplo, ele tem a oportunidade de, sei lá, tem um animal, ele poder ter uma relação com o animal, ele não consegue, né, porque ele é rude e tal, né. Aí tem alguma paisagem, mano, muito bonita, ele fala: "Ah, isso aqui é muito feio, isso aqui é meio inútil", né. Então ele meio que vai tratando mal a natureza e tratando mal essa serva dele, porque ele tem um pensamento muito romântico, assim, por assim dizer, é muito Erudito, né? isso, muito no mundo das ideias, muito superior, né. E essa serva, ela só, tipo assim, ela tá ali pra fazer o trabalho dela, né. Ela não quer, tipo, glória, ela não quer encontrar o sublime, ela é bem simples. E por essa simplicidade, ela consegue, né, ter Cara, que uma foda relação isso. com a natureza. E aí, o que eu ia falar agora? Hã, esqueci agora o ponto que eu ia falar. Enfim, tá, eu vou partir, assim, para o final, assim, né. Meio que ele vai lá, ele tem uma visão meio que de uma espécie de geleira, parece que na França tem um lugar lá que tem uma região de gelo, né. E aí Sei. ele tem essa visão e ele fala: "Não, pô, eu vou subir lá, eu vou subir lá no alto, né, que eu acho que é um ponto super alto lá, e aí lá eu vou encontrar o sublime". Aí ele vai e todo mundo fala: "Cara, não vai lá que você vai morrer, não tem", todo mundo que vai lá morre e tal, mas aí ele vai lá e leva a moça, ele vai lá, e aí meio que nesse ponto que ele começa a subir, 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 e aí a moça ela meio que vai embora, sabe, tipo assim, a moça ela meio que nunca abandonou ele, né, por mais que ele tratava ela mal, ela ficava com ele, mas naquele ponto ela vai embora, né. Aí ele chega lá no alto e meio que vê, e é tudo nuvem e meio que ele fala: "Caraca, o que é isso aqui? Não tem nada aqui, né". E aí ele começa a chamar a moça, né, e a moça não tá mais lá, porque ela foi embora. Aí ele desce e fica chamando ela, fica falando sobre ela, fica: "Caramba, essa moça é idiota, não sei o que lá, nossa, ela porque ela gosta de tomar banho no rio", não sei, ele fica falando umas coisas meio, ele já tá num ponto meio doido ali, né. E aí ele Uhum. desce até o final lá, no final do cume, aí meio que ele tá derrotado lá, né, ele meio que ele usa uma peruca, né, uma peruca, aquelas perucas antigamente ele joga a peruca fora, aí ele pega o casaco dele, né, pega, vira do avesso, veste, né, e ele vai embora, né. Aí acontece a cena final, assim, né, que é, tipo assim, é uma clara é uma clara recriação da obra do é uma obra que tem um cara em cima de uma rocha olhando um horizonte, assim, sempre tem livro Sei, 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 sei. de filosofia. O nome acho que é Sim.
Caminhante sobre o Mar da Neve, alguma coisa assim. Depois eu até vou mandar uma foto aqui pra você. Tipo assim, é literalmente uma recriação, né? Aí ele chega lá nesse momento, aí você pensa, caraca, essa imagem é super bonita, então talvez ali ele encontrou o sublime, né? Aí o que ele faz, né? Ele vai, meio que urina lá na frente dessa paisagem e fala, nossa, isso aqui é terrível. Aí o filme acaba, né? Porque isso diz o quê? Mesmo quando ele encontra essa paisagem, ele meio que destrata isso, né? Ele não consegue ter o sublime porque ele não consegue ter uma relação com a natureza, porque ele não consegue, como posso dizer, abrir mão, assim, né? Porque ele tem essa relação de que ele vai meio que conquistar a natureza, ele vai estar acima, né? E aí, Nossa, e aí é um filme bem interessante, assim, acho que de primeira não dá pra perceber isso, né? Mas é bem interessante, eu nunca vi um filme desse jeito, assim, saca? Acho que vale a pena conferir. A atuação do cara é muito boa, é muito engraçado o jeito, né, que ele se comporta e tal, que ele trata todo mundo. E é isso, cara. é muito Interessante. engraçado. Você viu agora na mostra do Isso. cinema? Eu acho Você que viu deve estar. online? Vi online. Eu aluguei e aí eu assisti. E é um filme, assim, super novo, nem tinha. Eu até tinha comentado com você, né, não tinha no Filmou, não tinha nem no Letterboxd, assim, a caixinha do filme. É um filme bem novo, assim, não tem. Se você pesquisar na internet, não tem nada sobre eles. Acho que só tem um site, eu acho. Foi engraçado que eu entrei no É, perfil do eu diretor. não vi. Oi? Pode falar. Não, então, eu entrei no perfil do diretor, né? Tinha acho que uns 20 seguidores só. Falei, caraca, o cara fez um filme da hora e Nossa, tem só 20 seguidores, tem quase nada. o... Manda mensagem pro cara já, né? É, Na vou mandar. DM. E, e é verdade, você falou problemas com a natureza, e eu acho que ainda nem tem título especial no Brasil, né? Porque o lançamento, acho que não teve um lançamento em especial no Brasil, né? Ainda até o título tá em inglês, né? Sim, eu acho que nem vai lançar. Tipo assim, cinema, acho que não vai lançar, não. Acho que só no festival. E- Vários filmes da mostra nunca lançam no Brasil, assim, tipo, eles aparecem na mostra, a gente confere. Por isso que a mostra é tão foda nesse sentido, né? E depois de alguns anos, ou vem em DVD, alguma coisa assim, ou nunca vem. Aí e só Sim, aparece na mostra. tá. Porque assim, eu vi lá o catálogo lá e tava dando uma. Eu falei, cara, que filmes interessantes, assim, né? Tipo, a história, enfim, que interessante, né? E aí eu penso assim, cara, você tem mostra todo ano, então todo ano tem filme da hora, mas meio que se perde, entre aspas, né? Meio que Exato, muita gente exato. faz filme da hora e meio que ninguém lembra, ninguém fala, e aí, a não ser que o diretor ele comece a ter uma relevância, começa a fazer filmes, aí o pessoal meio que vai revisitando, mas tem filme que lança e, cara, já era. Aí eu fiquei com interesse assim de futuramente ver mais mostras, mais festivais, mas também pra divulgar, né? Pra falar, ó, galera, vê esse filme aqui, é da hora. Sim, sim, sim. Tem um trabalho muito grande de fazer isso todo ano. E a mostra, nossa, é o melhor lugar para você conhecer filme do mundo todo, filme que você Sim, nunca mais vai ver, mas filme que você não brasileiro. sabe. Exato, você vai entrar na sala e você não sabe o que você vai encontrar lá, sabe? É muito louco Sim, isso. ó, porque assim, esse filme eu fui assistir mais por causa do título, aí sei lá, li um pouquinho lá a sinopse, né? Vi o trailer, achei interessante, aí eu fui lá e vi. Aí eu fiquei bem surpreendido, assim. Eu acho que quem não tá acostumado a ver, sei lá, filme que é um pouco, como posso dizer, assim, não é que não é emocionante, é um filme mais parado, assim, acho que vai achar meio chato. Eu achei legal pra caramba, assim, o filme, né? Porque, assim, o filme é o cara subindo numa montanha, em resumo. É tipo isso. Dois personagens subindo numa montanha. Mas mas é muito foda. Cara, muito legal, adorei. Eu não sei se está disponível na mostra ainda, mas eu acho que até me deu vontade de ver algum filme da mostra esse ano, ainda não vi nenhum. Por Vê, pô. problema, por problemas técnicos. Ah, eu ia ver, mas eu falei,
E, Não vou ficar gastando dinheiro, não, pô, sai fora. Já vi mas, 2. cara, que legal, que da hora. Eu fiquei bem interessado em ver agora. E o contexto para mim também é interessante, né? Por conta do Burke e tal, e a experiência estética, de filosofia e tal. Acho que eu vou até falar desse filme para os meninos. Sim, é porque Vou ver a minha- é que nem eu disse, tem esse contexto, mas, cara, acho que meio que se você não souber quem é, se você não souber nada, não sei se faz diferença. Ou se você souber também, acho que também não faz, sei lá, não faz muita diferença, porque o personagem ele é meio que único, né? Tipo assim, o que ele quer, as manias deles, eu acho que não tem a ver com o Burke de verdade, sabe? Sei. Mas É uma licença poética, né? que fala. nossa, assim, e bem interessante, cara. Eu acho que se fosse outra pessoa fazendo um filme sobre esse personagem, ia fazer completamente diferente, assim. E eu acho que não ia ser tão legal. Cara, que foda, que foda. Fiquei interessado agora. E me deixou empolgado para ver algum filme da Mostra que esse ano enrolei. E por outros motivos eu também não Que- consegui. Aqui, ó, tem um print que eu tirei do. Como é que é o nome? Do frame final, né? E aí eu juntei, né, com a pintura, sabe? Vou te mostrar aqui. É tipo assim, idêntico. É idêntico, é uma referência bem direta. Deixa eu ver se eu acho aqui pra te mostrar. Mas vale a pena, cara, assistir. Vale a pena porque também você vê esse. É meio que difícil sair em torrent também, né? Porque se não sair em DVD, como é que os caras Sim. vai É lançar? por isso que se perde. É porque esses filmes eles passam num circuito muito fechado do próprio país, às vezes, né? Sim. Cara, eu acho que essa questão deles fazerem um festival online, cara, eu acho muito legal. Muito legal, porque é meio difícil assistir às vezes. Pessoas, sei lá, de outra cidade. Sim, perfeito, perfeito. Isso é muito foda. Porque a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, agora ela virou Mostra Internacional de Cinema do Brasil, né? Mas será que isso E é recente por causa da pandemia ou será que sempre o teve? negócio online? É. Não, online, nunca foi online. Nunca foi. Sempre foi pessoalmente. Isso é bom Presencial. porque eles lucram mais, cara. Eles não, assim, não vão pelo menos gastar com sala, enfim. Pessoa que não tem condição de ir assistir, consegue ver em casa. Acho legal. Vai Caramba, igualzinho a imagem, hein? igualzinho, é igualzinho. E é engraçado porque você fala, caraca, que imagem da hora. Ele vai e mija. Mano, Putz, ó, o cara contando spoiler do filme. Não, pô, mas tipo assim, não tem spoiler porque assim. Como eu posso dizer? Não é uma história com uma trama que fala, vou te contar um segredo do filme. Não tem segredo do filme. Né, o filme é mais Não, assim, você ter a experiência de assistir o filme, assim. mano, muito legal. Muito legal. Acho que você ia Essa, curtir, cara. Você ia curtir, sim. Acho que os meninos também iam curtir. pô, eu gosto bastante do cinema dinamarquês, né? Acho que teria uma hora legal pra assistir esse filme. Cara, e a Bom, gente então, é isso, aqui. A né? gente tá aqui. Oi? É isso, né? Ah, não, peraí, só deixa eu terminar de comentar aqui. Que a gente falou assim, os meninos, né? Acho que quem tá ouvindo não vai entender que esse menino é esse, né? Só para contextualizar, João, eu sou estudante de filosofia e eu tenho uns amigos da faculdade que são meus grandes amigos pessoalmente também, e a gente estuda bastante sobre as filosofia no geral, né? A gente estuda de filosofia, mas principalmente essas que partem do século XVIII até o contemporâneo e falam sobre experiência estética, sobre o sublime, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, Kant, Oh, enfim, cara. Heidegger. E aí por isso que eu falei que eu vou comentar com os meninos desse filme, ou pelo menos pedir para eles ouvirem o nosso podcast e a parte do Igor aí para ouvir isso, que eles vão gostar pra caramba. Sim, pô. É isso aí, então. Mais um Mestre, episódio.
Vamos tentar disponibilizar. Enfim, a gente pode dizer que é exclusivo do YouTube. Exclusivo do YouTube. Enfim, gente, a gente vai tentar colocar no Spotify. Instagram. E eu não vou prometer mais o Spotify, porque a gente tá enrolando, mas uma hora vai estar lá, uma hora vai estar lá. Pior que eu acho que é fácil ainda. Então. Pior que eu acho que deve ser fazer ou menos. Pois é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio, o episódio 6. Semana que vem a gente volta com conteúdo mais específico. E na outra, podcast de novo. Tá bom? E se você tá ouvindo um atrás do outro aí em algum momento dessa vida, você vai ver tudo. É isso. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir aí. O último filme que eu assisti, então, foi Problemas com a Natureza, de 2020. E tu, João? O último filme que eu assisti. E o último filme que eu assisti foi The Terrorizers, de 1986, do Edward Young. Isso aí, pessoal. Valeu. Falou, até a próxima. Até a próxima.